Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar falando aqui sobre duas notícias. A primeira é sobre um reforço que o Sport vai ter para jogar contra o Vasco da Gama e talvez esse reforço jogue diferente agora, tá? Talvez esse reforço chegue motivado para o Sport e entregue aí um resultado que tanto o torcedor do Sport espera desse jogador que tem muito potencial. E vamos falar também aqui sobre o que para mim foi o maior erro da gestão atual do Sport Clube do Recife, que é o jogador que o Sport perdeu de graça e que hoje está indo para a seleção brasileira, possivelmente. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, pedir para você, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo novamente todo santo dia para você ficar munido de muita informação. Então, se você quiser, se inscrever, esse aqui é o canal, aqui eu falo do futebol nordestino, né? Claro, falo dos grandes destaques, então não tem como não falar do esporte, que é o meu clube de coração que eu amo, então a gente traz notícia diariamente aqui do Esporte Clube do Recife, então te inscreve aqui que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre este reforço do esporte, que é um jogador que já é do esporte, mas que estava para ir embora e o esporte acabou repatriando esse jogador novamente e ele deve ser o substituto, inclusive, do Lucas Lima no próximo jogo do esporte contra o Vasco da Gama, que é o Rodrigo Atêncio, tá? O Rodrigo Atêncio é aquele jogador que a gente precisa sempre lembrar isso, que é importante a gente falar, um jogador que foi contratado por 12 milhões de reais. Um jogador que foi destaque na Argentina, sabe? É um jogador que o Sport contratou com uma expectativa muito grande e ele começa jogando bem. A estreia desse jogador nos primeiros jogos dele acaba sendo muito boa pelo Sport. Depois ele acaba tendo uma lesão, não uma lesão no dedo, inclusive do pé, e passa um pouco mais de tempo do que a gente esperava para ele se recuperar. Ele volta a jogar, e aí volta numa outra situação, já com outro técnico que descarta ele, e aí depois emenda com a chegada do Daniel Paulista, e o jogador acaba entrando num ciclo de M, não consegue render mais em cima do esporte, e nos últimos dias saiu a informação que ele tinha pedido para deixar o esporte, tá? O Rodrigo Atêncio tinha pedido para deixar o esporte, mas as negociações com o clube do Oriente Médio acabaram não andando. Então, esse jogador acaba de surgir essa informação, inclusive saiu no Globo Esporte, que esse jogador ele vai ser repatriado novamente pelo esporte, ele vai ser reintegrado ao elenco, e esse jogador, inclusive, pode jogar contra o Vasco da Gama no próximo domingo. O que é que eu acho sobre o Rodrigo Atêncio? Eu vou trazer minha opinião sobre isso, tá? Eu acho que o Rodrigo Atêncio, ele realmente tinha que ter sido repatriado mesmo pelo esporte. Eu acho que é um jogador de muita qualidade, que vinha tendo poucas oportunidades, e verdade seja dita também, as oportunidades que ele teve, ele não estava jogando bem, verdade seja dita, ele não vinha rendendo, inclusive acho que contra o São, não sei se foi contra o Santos ou contra o São Paulo que ele jogou, acho que foi contra o Santos, jogou como titular, não rendeu, tá? Não rendeu, então assim, é um jogador que tem muito potencial, mas que eu acho que precisa trabalhar disso aqui. Eu acho que ele não conseguiu se adaptar ainda ao Nordeste, ao esporte, e isso faz parte também, tá? Às vezes você é contratado por uma grande empresa, você vai jogar fora, né? Você vai trabalhar fora, mas você acaba não rendendo aquilo que se esperava que você pudesse render. Então faz parte, inclusive, de um processo, né? Você se adaptar ou não àquele clube. E eu acho que o Rodrigo Atêncio foi esse jogador que demorou para se adaptar, mas eu acho que vale muito a pena investir nesse jogador, tá? Acho que é um jogador de muita qualidade, de muito potencial, e é um jogador que pode ajudar, inclusive, o esporte muito ano que vem se o esporte for rebaixado. Porque é um jogador de muita qualidade. Para mim, é um jogador de nível Série A, mas que ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Então, que bom que o esporte tá tendo esse momento de repatriar este jogador, tá? E eu espero que esse jogador tenha muito sucesso. Espero, inclusive, vê-lo contra o Vasco. Eu acho que o Daniel pode chegar nesse cara agora, dar um abraçado. Cara, ó, a gente conta com você, você tem muito potencial, a gente precisa do seu potencial no time, vamos te ajudar a jogar, sabe? Eu acho que vale a pena investir nesse jogador, porque é um jogador que pode entregar, é um jogador que é do esporte. Sem falar que você não tentar isso é uma burrice, é porque o jogador foi investido 12 milhões. E ele embaixo, o esporte não vai tirar esses 12 milhões nunca mais. Nunca mais, tá? Então vamos torcer para que ele dê certo. Falar agora sobre esse jogador, né, cara? Porque é um jogador que saiu de graça do esporte, que é o Luciano Juba. Tá? Acho que a gente nunca pode esquecer de falar sobre o Luciano Juba, porque para mim foi o maior erro dessa gestão do esporte. Por quê? Porque o Luciano Juba é um jogador que para mim ainda vai render uma boa grana para o Bahia.
O Bahia ainda vai fazer um grande negócio. Ontem, se você tá por fora, o Juba fez um golaço no triunfo do Bahia por 1-0 contra o Fluminense, né? O Fluminense e o Bahia estão jogando as quartas de finais da Copa do Brasil, e o Juba fez um baita de um golaço no finalzinho do jogo, dando o triunfo para o Bahia, dando a vantagem para o Bahia jogar o jogo da volta, podendo perder aí, podendo empatar em qualquer placar que passa para a próxima fase. A gente precisa sempre lembrar, cara, que o Luciano Juba é um jogador da base do esporte, foi da base do esporte, cria do esporte, e o esporte, ele perdeu esse jogador de graça para o Bahia, porque não teve a competência necessária para renovar com esse jogador. E eu ouvi muita gente falando assim, ó, mas não é culpa da diretoria se o jogador não quis renovar. É culpa da diretoria, sim, porque o jogador quis renovar por muitas vezes, o esporte foi deixando passar. Em 2022, no final de 2022, o empresário tentou de tudo para renovar com o esporte acabou não renovando. O tempo foi passando, as águas foram andando, foram passando, e aí o que é que acontece? Quando chegou no 2023, o jogador estava num auge, já estava próximo ali de bater os 6 meses que ele podia negociar com qualquer outro time, apareceu o Grupo City, e seria até burrice do jogador não ir para o Grupo City. E a gente vê que foi uma escolha acertada do jogador, que está dando certo. Enquanto o Sport está num marasmo horroroso, né, o Juba está voando no Bahia, jogando Libertadores, né, no G4 do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, na final da Copa do Nordeste, foi campeão baiano. Então, para o jogador, foi uma decisão muito acertada. Para o esporte, foi uma burrice gigante. Gigante. Por quê? Porque mostra como o esporte perdeu um jogador de potencial incrível. Porque o Luciano Juba tem um potencial incrível. É um lateral esquerdo, mas que ajuda ofensivamente muito bem. Evoluiu drasticamente com o Rogério defensivamente. Então, o próprio Rogério falou na coletiva, o Rogério Ceni, que o jogador que mais evoluiu desde a chegada dele no Bahia, desde a chegada do Rogério Ceni no Bahia, foi o Luciano Juba. Sabe? Tanto que ele até falou, cara, até o final do ano nós vamos ter um outro jogador convocado para a seleção brasileira. Isso porque o Bahia já teve o Jean Lucas convocado e vai jogar agora, vai se apresentar para a seleção na próxima semana. Mas o Luciano Juba ainda não foi, mas a tendência é que ele seja. Já era para ele ter sido convocado. E esse jogador é importante a gente lembrar sempre para que os erros não aconteçam novamente. Saiu de graça. Inclusive até um bordão que o Bahia sempre usa. E veio de graça, porque é uma vergonha que não pode ser esquecida pelo torcedor do esporte. Não pode ser esquecida nunca, para que esse erro nunca mais aconteça, nunca mais o esporte perca uma joia que brilha tanto e tem tanta qualidade e tanto potencial ainda de entregar mais, como o Luciano Juba, que o esporte acabou deixando escapar pelas suas mãos de graça. Mas eu quero saber a tua opinião, cara. Você concorda, você discorda que foi um erro gigante do esporte ter perdido o Luciano Juba? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, eu vou continuar atento, qualquer atualização eu volto, trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.